Fala, galerinha do Brasil! Mais uma aula de Direito Processual Penal e hoje para trabalhar aquele assunto que é sempre e muito cobrado nos concursos de carreiras policiais, que é o tema inquérito policial. Eu vou gravar vários vídeos sobre este assunto, pormenorizando tudo a respeito do inquérito policial, para que você tenha a videoaula e o material em PDF que está também aqui embaixo, mais completo para este concurso, tá bem? Muito bem. Vamos dar início, então, à introdução deste tema chamado inquérito policial. Você pode, inclusive, acompanhando a minha aula com o material que está aqui embaixo, fazendo as suas anotações, suas observações, assim você vai ter, sem sombra de dúvidas, o melhor acompanhamento e até aproveitamento das nossas aulas, tá certo? Ótimo! Primeiro, é importante deixar claro que o inquérito policial ele é um procedimento em que se busca, a partir dele, a justa causa. Justa causa nada mais é do que aquelas informações necessárias, sejam de autoria e de existência da infração, para que haja a possibilidade do início do processo. É importante destacar que aqui no Brasil, a nossa persecutio criminis, ou também chamada de persecução criminal, o que é isso? É o percurso que o Estado caminha até a devida responsabilização do infrator da lei penal para que o Estado possa exercer sua pretensão punitiva. Então, é importante destacar que aqui no Brasil, a persecução criminal é dividida em duas fases. A segunda fase, até iniciando por ela, é a fase da ação penal, que vai iniciar depois da denúncia ou queixa. A fase da ação penal, ela é uma fase processual, com várias garantias processuais, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, proibição de prova ilícita, dentre tantas outras garantias que são comuns no sistema acusatório. Na fase da ação, que é aquela que inicia após a denúncia ou queixa, denúncia que é o instrumento que inicia as ações públicas e queixa que é o instrumento que inicia as ações privadas, esta fase da ação é a fase de julgamento da pretensão punitiva. É nela que a gente vai realmente, ao final, obter um juízo se o indivíduo praticou ou não a infração e se ele merece ou não a pena. É aqui, né, nessa fase, na segunda fase. Mas antes disso, que é agora o que nos interessa, antes da fase do processo, nós temos uma fase chamada de preliminar, conhecida como fase da investigação, que tem seu início, com o início, portanto, das investigações, a partir do cometimento da infração penal, e segue até o término dessas investigações e o oferecimento da denúncia ou queixa, porque, como já disse, a denúncia ou queixa é o marco que divide a fase preliminar, primeira fase da investigação, da fase processual, que é a fase da ação. Na fase da investigação, é uma fase nitidamente administrativa, não é judicial. Tanto que nela, de caráter inquisitivo, nela não há as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa em regra. Em regra não há. Há algumas exceções, nós vamos ver isso ao longo das nossas aulas sobre inquérito policial, tá? É importante destacar que essa fase da investigação, ela é preliminar e informativa apenas. Dela não se extrai um juízo de culpa, apenas vai servir para que as informações sejam levadas ao titular da ação penal, a fim de que ele possa, com base nas informações que foram colhidas, quanto à autoria e à existência da infração penal, para que o titular da ação possa dar início ao processo, ou melhor, possa ajuizar a ação penal. Tudo bem? Ótimo. Isso aqui é apenas uma noção inicial, como disse, introdução a respeito do tema inquérito policial. Você precisa apenas saber que o inquérito policial ele é uma fase administrativa, preliminar e informativa. Joia? Porque precede a ação e ocorre apenas para a colheita de informações. Agora, veja só, olha o conceito de inquérito aqui, trouxe os principais elementos que compõem o conceito de inquérito policial e eu vou trabalhando e desenvolvendo com vocês. Primeiro detalhe, o inquérito policial ele é um procedimento, isso é importante, ele não é processo.
É por isso que parte da doutrina diz que no Brasil vigora o sistema acusatório para o processo penal, porque a gente analisa os princípios do processo, que é dessa segunda fase, da fase da ação, da fase processual. Aqui vigora o sistema acusatório. Agora, as investigações, por serem preliminar, não são processo. São apenas o quê? Um procedimento. Um procedimento preparatório, que prepara a ação, administrativo e inquisitivo. Vamos lá. Inquisitivo porque, em regra, no inquérito policial não há contraditório e ampla defesa. Até há exceções. Eu vou mostrar isso para vocês mais adiante, noutros tópicos sobre essa aula. Administrativo porque quem conduz o inquérito, quem investiga, quem apura a existência da infração penal e sua autoria é a Polícia Judiciária. E quem são Polícia Judiciária no Brasil? Quem é a Polícia Judiciária que conduz o inquérito policial? De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 144, há duas polícias judiciárias no país. A Polícia Federal, que exerce com exclusividade o papel de Polícia Judiciária da União, e a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária dos Estados e do Distrito Federal. Então, o inquérito policial, ele é conduzido, ele é realizado pela Polícia Judiciária. E óbvio, como as autoridades que presidem a Polícia Judiciária são denominadas autoridades policiais, ou seja, o delegado, é óbvio que o inquérito, por ser conduzido pela Polícia Judiciária, ele é presidido também pelo delegado de polícia. O delegado é quem vai presidi-lo. E o inquérito, portanto, é um procedimento administrativo porque ele ocorre no âmbito do Poder Executivo. É importante destacar, ele ocorre no âmbito do Poder Executivo. E a atividade típica do Executivo é a atividade administrativa. Por esta razão que a gente diz que o inquérito é um procedimento administrativo. E ele é preparatório. Por que preparatório? Porque como ele antecede a ação, ele vai apenas servir para que as informações necessárias, colhidas no curso da investigação, sirvam de base para o início do processo. É importante destacar que, em regra, as provas colhidas no curso do inquérito policial não podem formar um juízo de condenação, sobretudo porque elas não são submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Claro, com uma ressalva, porque o artigo 155 do Código de Processo Penal diz que o juiz vai formar sua convicção, e óbvio que o juiz forma sua convicção no processo, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório na fase judicial, na fase processual. Não podendo fundamentar a sua decisão, o juiz não pode fundamentar a sentença exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória. Ressalvadas, aí o Código de Processo Penal, no artigo 155, traz 3 ressalvas. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, porque, de algum modo, estas provas são submetidas ao contraditório. Então, perceba, o inquérito ele é um procedimento inquisitivo que prepara a ação. Nele não há contraditório, nele não há ampla defesa. Por isso que, ao final do inquérito, não há um juízo de condenação. Há apenas a colheita das informações necessárias que vão servir para informar o titular da ação penal, para que o titular da ação penal forme a sua opinião a respeito do delito, chamada de opinio delicti, a fim de que ele possa, com base na opinião formada, oferecer denúncia ou queixa e iniciar o processo. Então, perceba, o inquérito, ele, como fase informativa, até melhor aqui, ó, esta fase informativa inicial, preliminar, serve apenas para a colheita das informações para sustentarem a denúncia ou queixa, ou seja, para a colheita da justa causa, a fim de que a denúncia ou queixa seja legítima, seja justa e dê início ao processo. Só que é o seguinte, as informações colhidas no inquérito também são importantes. Elas não podem ser desprezadas. Embora não formem um juízo de condenação, elas podem ser utilizadas pelo julgador. A exemplo, como disse, da exceção aí da parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Eu acho que até merece aqui um destaque, né? Para distinguir o que é uma prova cautelar, uma prova não repetível e uma prova antecipada. Cautelar são provas que são urgentes. Elas devem ser realizadas com urgência.
sob pena de se perderem. Os exemplos de provas cautelares que nós temos trazidos pela doutrina são interceptação telefônica e busca e apreensão domiciliar. Não repetíveis são aquelas provas que não podem ser refeitas. A exemplo do exame de corpo de delito no local da infração, quando esta deixar vestígio. Ela é uma prova não repetível. Estas provas cautelares e não repetíveis, como disse, busca e apreensão, interceptação telefônica, exame de corpo de delito, são, em regra, realizadas na investigação policial e são realizadas inaudita altera par, ou seja, sem o conhecimento da parte contrária, traduzindo o latim para o português. Sem o conhecimento da parte contrária. Não há na produção de uma busca e apreensão, de uma interceptação, do exame de corpo de delito, não há contraditório e ampla defesa. Mas quando as provas cautelares e não repetíveis são levadas ao processo, porque é importante, nós investigamos o inquérito, na verdade, a Polícia Judiciária investiga por meio do inquérito, colhe as informações, leva ao titular da ação, que em regra é o Ministério Público, por exemplo. Quando o MP ele oferece a denúncia para o início do processo, o MP pode oferecer a denúncia com base no inquérito. E o Código de Processo Penal diz, em seu artigo 11, que sempre que servir de base para a denúncia ou queixa, o inquérito deverá acompanhar uma ou outra. Ou seja, se o MP oferece a denúncia com base no inquérito, o inquérito deve acompanhar a denúncia para que o processo seja iniciado. Então, junto com a denúncia, vai o inquérito. E o juiz vai receber o pedido de condenação do Ministério Público e também as investigações do inquérito, que vão estar juntas com a denúncia, na hipótese do MP ter sustentado a peça acusatória com base nas investigações do inquérito. Então, essas provas que foram colhidas na investigação do inquérito policial, a exemplo das que eu acabei de citar, provas cautelares e não repetíveis, mais uma vez, eu repito, respectivamente, exame de corpo de delito, interceptação telefônica, né, e claro também a busca e apreensão domiciliar, estas provas, elas são levadas ao processo e quando levadas ao processo, sim, são submetidas ao contraditório e à ampla defesa com todas as garantias processuais. Mas a princípio, é importante destacar que as informações colhidas no inquérito, por si só, não podem sustentar uma sentença condenatória, porque sozinho o inquérito não serve para formar um juízo de condenação, nós precisamos de um processo. É por isso que o inquérito ele é um procedimento que prepara a ação, que prepara o processo, mas não serve sozinho para a condenação. Tá bem? Ótimo. É importante destacar que o inquérito é voltado à colheita de informações para apurar a prática da infração penal e sua autoria. Gente, o inquérito policial ele vai ser para buscar essas informações, para buscar a existência da infração penal e quem foi o autor da infração, para que estas informações colhidas no inquérito sejam levadas ao titular com a finalidade de formar, levadas ao titular da ação, com a finalidade de formar a sua opinião delitiva, tá bem? Com a finalidade de formar sua opinião delitiva. Destaca-se um detalhe aqui que você não pode esquecer para a sua prova. Por favor, não esqueça. E é extremamente relevante. Não confunda a finalidade do inquérito com o seu objetivo. Durante o inquérito, o que se busca é a colheita. Ó, a colheita, até corrigindo aqui, né? Colheita não, é colheita. Corrigindo aqui o tio, ó, ainda há tempo. Colheita de informações para apurar a prática da infração e sua autoria. Com qual finalidade, professor? Com a finalidade de formar a opinião delitiva do titular da ação penal. Ou seja, para que possa formar a opinião a respeito do crime, a opinião a respeito do delito, com a intenção de que o titular possa oferecer denúncia ou queixa ou não, conforme ele julgar necessário, tá bem? Detalhe, observe, por favor, observe. Cai muito em prova perguntando para você qual é a natureza jurídica do inquérito. Lembre-se, o inquérito tem natureza jurídica de procedimento administrativo preliminar, que antecede a ação e que é realizado pela Polícia Judiciária Civil ou Federal. Valeu? A gente volta depois, no próximo bloco, tratando outros assuntos ainda de inquérito policial. Eu te aguardo.